Boa noite, meus irmãos. Agora a outra mensagem do culto da noite, né? Então, creio que os irmãos já receberam o vídeo pela manhã, o culto da manhã, e agora nós estamos gravando o culto à noite. Então, nessa mensagem, eu gostaria de focar 5 pontos estratégicos para vivermos vitoriosos. Eu creio que é o sonho, né, de cada um de nós termos uma vida vitoriosa, uma vida onde alcançamos aquilo que nós estamos desejando, né, vencer as lutas. E no caso eu quero falar para vocês 5 pontos, e eu tenho certeza que se vocês colocarem esse plano em ação, né, com certeza, né, você vai alcançar. Mas eu quero deixar já bem claro, esses 5 pontos, eles vão focar em uma coisa só: buscar a Deus em primeiro lugar. Então, eu vou te dar 5 estratégias, mas eu deixo bem claro que essas 5, elas vão focar em uma coisa só. Que aí, se você fizer isso, com certeza, né, você vai ser vitorioso. Que a Bíblia nos garante isso. Se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, ou seja, nós não precisamos de nada. Se o nosso coração, se a nossa vida for focada para Deus, a buscar a Deus em primeiro lugar, com certeza nós já somos e seremos vitoriosos. A minha filha Larissa está aqui comigo, né? Ela vai estar me ajudando na leitura de alguns textos. Eu vou precisar da ajuda dela para que possamos aí, então, desenvolver a mensagem. Mas antes disso, nós vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus. Eu creio que Deus tem nos abençoado, apesar das dificuldades que nós estamos passando, por causa do coronavírus, essa quarentena aí. Eu sei que já tem alguns que já não estão mais aguentando ficar em casa, bate aquele desespero, então aí, mas precisamos estar focados aí nesse propósito de ficar em casa, nos guardando. É isso? Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, quero mais uma vez te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estar transmitindo a Tua palavra, Pai. Esteja nos abençoando, esteja nos guardando, nos protegendo de todo o mal, Pai. Ó Deus, nos dê força para que possamos, ó Pai, passar por esse momento de adversidade. Deus, e que nada, Pai, venha nos afastar do Senhor, mas que possamos permanecer firmes, confiantes, ó Pai, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Então, tudo isso eu já venho te pedir e já te agradecer, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então aí, como nós falamos, 5 pontos estratégicos para vivermos vitoriosos. Então aí, primeiro ponto: compreenda que Deus lhe vê como perfeito, santo e irrepreensível. Primeiro ponto: compreenda que Deus lhe vê como perfeito, santo e irrepreensível através da obra de Jesus Cristo. Pedi a Larissa para estar lendo segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, culpados e envergonhados são as consequências mais destrutivas do pecado. Compreender que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, não importa o pecado, é fundamental para a vitória. Podemos ver isso em Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. É interessante, né, nós pensarmos nisso, mas então aí o diabo ele vem nos acusar
né? E muitas vezes nós pecamos e aquele sentimento de culpa nós vamos carregando, né? Então nós precisamos compreender que o nosso Deus, ele nos vê como perfeito, santo, irrepreensíveis através da obra de Jesus Cristo. Então, ou seja, se eu pequei, se eu errei, o que eu tenho que fazer é pedir perdão e não carregar essa culpa o resto da vida, que isso vai atrapalhar a minha caminhada. Em vez de ser um vitorioso, eu vou ser, né, um perdedor. Eu vou estar carregando algo que não me pertence mais. Então é importante nós entendermos isso. Erramos, nós precisamos nos arrepender. Então, eu me arrependi, eu vou confessar o meu pecado ao Senhor, pedir perdão a Ele e esquecer. O nosso próprio Deus, Ele faz isso conosco. Quando nós pedimos perdão, a Bíblia fala que Ele joga no mar do esquecimento. Então, se Deus faz isso, eu não preciso ficar carregando essa culpa, esse fardo. Basta, então, pedir perdão. Eu preciso, mais uma vez, compreender que Deus me vê como perfeito, santo e irrepreensível através da obra de Jesus Cristo. Então, é isso que é importante, né? Sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu preciso, né, entender isso. O segundo ponto estratégico é confessar, né, seus pecados. Lê 1 João, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, que diz: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, confessar os nossos pecados quer dizer que ter conhecimento daqueles pecados que ocupam o primeiro lugar. Mas os irmãos, né, se lembram que os 5 pontos estratégicos, eles vão focar, eles vão finalizar para buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ou seja, eu não posso permitir que o pecado, nada venha a tomar o lugar de Deus. Como eu falei no primeiro ponto, mas eu preciso, no segundo ponto aqui, eu preciso confessar. E esse texto fala sobre isso. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Então eu preciso ter essa consciência, né? Eu não posso permitir que o pecado venha a tomar o lugar que é de Deus, o primeiro lugar. E muitas vezes eu fico preso, eu não confesso esse pecado, e esse pecado vai se arrastando e eu vou, né, deixando esse pecado tomar o lugar de Deus. Então cuidado, tá? Não guarde o pecado, não permita que o pecado tome o lugar de Deus. Então confesse, né? Se você quer ter uma vida vitoriosa, confesse os seus pecados, né? Peça perdão ao nosso Deus. Como a Larissa acabou de ler esse versículo, Deus, ele é fiel para te perdoar e te purificar de todo o pecado. Terceiro ponto, né? Seja responsável. Seja responsável. Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aqui o conselho que Tiago está nos dando, né, a questão de sermos responsáveis, sejamos responsáveis, é na questão, né, que tanto eu quanto vocês, né, precisam, né, encontrar um cristão íntimo e confiável, ou pastor, ou membro da família, a quem você pode confidenciar. E é um meio eficaz de apresentar responsabilidade e apoio na oração no meio da batalha. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, olhamos para os lados e não tem um irmão, né, não tem uma pessoa para nos ajudar em oração. Estamos vivendo esse momento aí de quarentena, por isso que estou incentivando vocês fazerem, nós estamos fazendo
o culto doméstico, estar, né, orando, buscando mais a Deus em oração, porque isso é bom, você dividir, né, as suas angústias, aquilo que você está passando para uma outra pessoa. Isso vai te fortalecer e você vai ser responsável pelaquela pessoa. O cristão, ele precisa entender isso, né? Ele é responsável pelo outro, né? Então é um ajudando o outro. Eu sou responsável, né, pelo meu irmão. Eu preciso estar pronto para poder ajudá-lo e não ser omisso, né? E não deixar ele sozinho. Eu preciso estar sempre pronto a estender a minha mão, né? Ser uma pessoa responsável para poder ajudar, né, alguém. Então isso é importante. Então é o conselho que Tiago está nos dando. Então aí no verso 17 desse mesmo capítulo vai falar que a oração do justo pode muito em seus efeitos, não é isso? É o 17 ou o 16 que a gente estava... Você leu o 16, né? Então, assim, mas aí nesse mesmo capítulo vai falar sobre isso, a questão, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nós precisamos confiar, mas a minha parte como cristão é ser responsável. E é interessante que a Bíblia, ela não vai chamar uma pessoa, Deus não vai chamar uma pessoa irresponsável, ela vai chamar pessoas responsáveis. Se você quer ser vitorioso, quer ter uma vida vitoriosa, você precisa ser responsável. Quarto ponto, quarta dica, né, seria evitar as fontes de tentação. Evitar as fontes de tentação. Tiago, capítulo 1, dos versos 13 a 15. Tiago, capítulo 1, dos versos 13 a 15. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos foram com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Este é o ponto mais desafiador para nós implementar. Exige alguns pensamentos e planejamentos criativos. A verdade é que se você puder evitar a tentação, com certeza você poderá evitar o pecado. Então aí a questão, nós entendemos isso claramente, e a Bíblia vai nos dar vários exemplos com relação ao pecado. Nós fugirmos da tentação. Eu gosto muito de lembrar de José. José estava lá no Egito, longe da sua família, então ele poderia muito bem fazer o que ele quisesse, mas José, ele tinha um compromisso, não com a sua família, mas um compromisso com Deus. E ali ele foi tentado, a mulher de Potifar o tentou, e ele não teve vergonha nenhuma de sair correndo, ele fugiu. E muitas vezes nós temos vergonha de fugir do pecado e cedemos à tentação. É a mesma coisa também que aconteceu com Caim. Caim, ele planejou matar o seu irmão, e o próprio Deus foi conversar com ele, perguntar o que estava acontecendo, por que ele estava daquele jeito. Então ali eu entendo que Deus estava dando oportunidade para que Caim não cedesse à tentação, mas ele não quis ouvir a voz de Deus. E ali ele acabou matando o seu irmão. E temos vários outros exemplos da Bíblia, de pessoas que, infelizmente, alguns caíram na tentação, outros fugiram. Mas o mais importante é nós evitarmos as fontes de tentação. Cada um de nós temos um ponto fraco. É importante nós pedirmos a Deus que Ele nos ajude, para que esses pontos fracos não sejam as fontes de tentação. Então é muito importante nós pensarmos nisso. Nós pedirmos a Deus, Senhor, fortaleça esses pontos fracos, para que eu não venha cair em tentação. Se vocês prestarem atenção, uma coisa está ligada à outra. Eu preciso me desfazer, eu não preciso ficar carregando o pecado.
Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso ser responsável para cuidar de alguém. Eu preciso evitar as fontes de tentação. Então, se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu preciso fazer isso. Mas esse ponto aqui em específico é muito importante. Nós não cedermos às tentações. Eu sei que é difícil, mas precisamos pedir a Deus para nos livrar. Na oração do Pai Nosso acontece isso, né? Mas livrai-nos do mal, ou seja, nos livrai-nos da tentação. Eu preciso, né? Então eu preciso ser forte, eu preciso realmente buscar a Deus para que eu venha fugir das tentações. Né? Eu não posso permitir que as fontes de tentação venham me cercar, mas eu preciso evitar para que eu não venha a pecar. E para encerrar, o quinto ponto, ler a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Ler a palavra de Deus. Né? Eu tenho batido muito nessa tecla nesse período aí, né, para que os irmãos aproveitem o tempo e estejam lendo a palavra de Deus. Mas os irmãos também vão ver na Bíblia, há vários versículos que vão falar que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Salmo 1 também vai falar sobre isso, né, que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ao qual as folhas não caem e dá os seus frutos na estação própria. Então, ou seja, é importante nós meditarmos, lermos a palavra de Deus. Não é um conselho bobo, mas é um conselho de muito valor. Ler a palavra de Deus. Se eu quero realmente crescer na palavra de Deus, se eu quero realmente me fortalecer, eu preciso ler a palavra de Deus. E é interessante que aqui o salmo que a Larissa leu fala sobre os mandamentos. E uma das maneiras que também eu tenho para poder evitar o pecado é guardar a palavra de Deus no meu coração. O salmista fala isso, né? Como o jovem vai manter puro o seu caminho, né? Guardando os mandamentos, ou seja, guardando a palavra de Deus em nossos corações. Então essa é a maneira, é o conselho que o Senhor nos dá para que possamos fugir das tentações e evitarmos assim os pecados. Então que nós possamos entender. Eu vou repetir mais uma vez esses 5 pontos. Se você quer uma vida vitoriosa, você precisa exercitar esses 5 pontos. Primeiro ponto, compreenda que Deus lhe vê como perfeito, santo e irrepreensível através da obra de Jesus Cristo. Segundo, confessar os seus pecados. Seja responsável, é o terceiro ponto. Quarto ponto, evitar as fontes de tentação. Quinto ponto, ler a palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa buscar cada vez mais, colocar em prática esses 5 pontos para que você tenha uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, vamos estar agradecendo a Deus. Deus conceda a cada um de vocês uma semana abençoada, uma semana, mesmo que venham as lutas, as dificuldades, mas que vocês possam confiar no Senhor. Lembre-se muito bem disso, Deus está no controle. Que o Senhor nos guarde de todo mal. E eu tenho certeza que nenhuma praga nos alcançará, porque nós confiamos no Senhor. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado a Deus pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus porque o Senhor continua, Pai, nos amando, o Senhor continua, ó Deus, nos abençoando, Pai. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, termos uma vida vitoriosa, nós possamos colocar em prática aquilo, ó Pai, que a Tua palavra nos ensina.
Ó Deus, eu tenho certeza, se nós fizermos isso, nós vamos ser vitoriosos. Então, Deus, nos ajude na nossa caminhada, para que possamos alcançar uma vida vitoriosa. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, Deus, muito obrigado por isso. Que nós não venhamos, ó Deus, a ter outro pensamento, senão, ó Deus, essa questão de nós sermos vitoriosos no Senhor. Que nós possamos, ó Pai, fazer a nossa parte, porque a tua parte, o Senhor é fiel e o Senhor sempre tem cumprido, ó Pai. Ó Deus, mais uma vez, muito obrigado, ó Pai. Nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada, ó Pai. Uma semana, ó Pai, mesmo que venha as lutas e as dificuldades, nós possamos confiar sempre no Senhor e saber que o Senhor está no controle de tudo. Então, Deus, mais uma vez, que o Senhor possa estar nos guardando. Tudo isso, ó Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o teu povo, ó Pai, com cada um, ó Pai, da tua igreja, o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. A Larissa está colocando aqui os aniversariantes do mês. Nós tivemos o nosso irmão José Luiz, que fez aniversário no dia 16. A Célia fez aniversário ontem, né? Ontem não, irmão. Na sexta-feira, dia 20. Dia 20. Na terça-feira, o nosso irmão Antônio de Souza, o Tonho, vai estar completando mais uma primavera, mais um aniversário. Tonho daquele tamanho todo, falar que é primavera, ele vai querer me pegar, né? Brincadeira, irmãos. Mas o nosso irmão Tonho vai estar completando mais um aniversário e também aniversário de casamento. O Antônio e Sônia. Tonho e a Sônia, no dia 24. No próximo sábado vai ser a Sara. A Sara vai estar completando mais uma primavera. E dia 31 de março, a Larissa vai estar completando também mais um aniversário também. Então vamos, eu não orei para os aniversariantes, mas vamos estar orando. Ó Deus, mais uma vez na tua presença, eu quero te agradecer, Deus, por cada um aqui, Deus, que completou aniversário, o que vai completar, Pai. Que a tua graça, ó Pai, ó Deus, esteja, ó Deus, sobre cada um deles, ó Pai. Que eles possam, Deus, como o salmista, como Moisés fala no Salmo 90, Deus, que eles possam aprender a contar os seus dias de tal maneira que eles venham a alcançar um coração sábio. Eu entendo que um coração sábio é aquele que busca o Senhor, que confia no Senhor. Então, Deus, que eles possam, Pai, cada vez mais buscar o Senhor e assim, Deus, ter uma vida abençoada pelo Senhor. Então, tudo isso eu venho te pedir e já te agradecer, em nome de Jesus. Amém.